Olha, apesar da forte onda de retiradas de capital externo da Bolsa Brasileira nas últimas semanas, que a gente viu aqui mais cedo, o Brasil continua no radar do investidor estrangeiro e como um dos maiores destinos de investimento direto do mundo. E há uma mudança importante no perfil desse dinheiro. Cada vez mais os recursos estão indo para o setor de serviços, enquanto indústria e setor primário perdem captação. Quem nos traz mais informações sobre isso é o repórter da Broadcast, o Daniel Tosi, que já está aqui comigo. Daniel Tosi, meu querido, muito bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Explique então mais para a gente. Bolsa Brasileira sempre teve um grande potencial de captação de recursos vindo das blue chips e daquelas ligadas a commodities. Isso muda agora o cenário? Explica melhor para a gente. Oi, Débora, bom dia a você que nos acompanha pelo CNN Money. E é exatamente isso. Quando a gente fala de investimentos produtivos, o investimento direto no país, é o IDP que o Banco Central chama, o Brasil segue bastante atrativo para o investidor estrangeiro. Só em 2025 foram 77 bilhões de dólares que os investidores estrangeiros ingressaram aqui no país. É uma alta de mais de 20% em relação a 2024, o que coloca o Brasil como o terceiro maior destino desses investimentos estrangeiros. A gente só perde para os Estados Unidos e para a China. Então, é um volume bem robusto. E quando a gente olha exatamente esse investimento com mais caráter produtivo, que é aquele investidor estrangeiro que abriu uma empresa aqui, ou mesmo comprou participação relevante de uma empresa já existente, a gente vê que nos últimos anos, pelo menos da última década para cá, tem havido um movimento que ele é ainda tímido, mas que ganha cada vez mais força, que é cada vez mais esses investimentos, quando chegam aqui, eles estão sendo direcionados para o setor de serviços da economia e menos para o setor industrial, né? A indústria de transformação e o próprio setor primário da economia, como você falou aí, agricultura, pecuária, eles vêm perdendo espaço no que se refere a investimento estrangeiro. Para a gente ter uma ideia, em 2025, o último ano que a gente tem os dados disponíveis do Banco Central, cerca de 60% de todo o IDP que entrou aqui, ele foi para o setor de serviços e uma década atrás, lá em 2016, não chegava a 50%. Então, é um movimento bastante forte que, na verdade, ele até nem é tão surpreendente assim, porque ele dialoga com o que a gente vê na nossa economia doméstica aqui, em que a gente tem um setor de serviços cada vez mais importante, né? O nosso PIB, o PIB de serviços, ele representa uma fatia cada vez maior do PIB total, e o investidor estrangeiro ele tá acompanhando isso, então ele vê que o Brasil ele tem um potencial de atrair cada vez mais para esse setor. E aí, quando a gente olha as atividades do setor de serviços que mais cresceram, duas delas se destacam. A primeira delas são os serviços relacionados à tecnologia da informação, serviços de TI, e a segunda são os serviços financeiros. E isso a gente pode reparar no nosso dia a dia, a gente vê muito da economia cada vez mais dependente dos serviços relacionados à internet, à tecnologia de informação como um todo. No caso dos serviços financeiros, a gente vê uma expansão muito grande de fintechs aqui atuando no Brasil, muitas delas constituídas a partir do capital estrangeiro. Então, é uma transformação que dialoga bem com o que a gente vê no nosso dia a dia. Claro, isso acontece a reboque por conta aí de cada vez menos investimentos e outros setores importantes, como é o caso da indústria de transformação, né? O Brasil já foi muito forte na produção de algumas manufaturas, a própria indústria automotiva, ela já foi bastante relevante, ela tem perdido um pouco espaço internamente, o que acaba refletindo no fluxo do investidor estrangeiro para cá. Mas, de qualquer forma, quando a gente conversa com economistas aí de mercado financeiro, mas também do próprio setor produtivo, para tentar entender por que o Brasil segue tão atrativo para receber esse capital, eles sempre citam alguns fatores e três deles se repetem ali nas análises. O primeiro deles é o enorme mercado consumidor que a gente tem aqui, né? Somos mais de 200 milhões de habitantes, então isso é uma força que o investidor estrangeiro olha. Segunda questão é a segurança jurídica. O Brasil, apesar de alguns problemas, alguns ruídos, existe uma cultura de que aqui se cumpre os contratos, não é? Principalmente quando a gente se compara com alguns outros países emergentes, então a gente tem essa segurança. E a última coisa que também tem sido cada vez mais importante, ainda mais nos dias atuais, é a questão geopolítica, né? O Brasil, ele conserva uma postura muito neutra geopolítica, longe desses ruídos. Então, isso reforça essa imagem de o Brasil ser um certo porto seguro ali para o investidor estrangeiro quando ele está pensando em investimento produtivo mesmo. Então, a realidade é essa: os fluxos seguem chegando,
o Brasil deve continuar sendo um polo bastante atrativo para o investidor gringo e com essa prevalência cada vez maior no setor de serviços. E aí, conversando com analistas de mercado, etc., a gente vê que isso é uma realidade que veio para ficar, mas tem outros segmentos aí que com certeza vão ser importantes para o Brasil continuar atraindo esse investimento produtivo, que dialogam muito com essa economia do futuro, que na verdade não é nem economia do futuro, já está muito presente no nosso dia a dia, que são questões como, por exemplo, os minerais críticos e terras raras, e a armazenagem de dados e toda a questão de data centers, né? São questões que a gente vê no noticiário dia a dia, repetidamente, e o Brasil reúne características que com certeza vão continuar atraindo investidor estrangeiro. Como eu falei, a gente tem esse mercado consumidor muito amplo, mas também a gente tem uma enorme concentração de recursos naturais. A gente é muito forte para a produção de energia limpa, que é uma pauta super importante. Então, os investidores estrangeiros, eles com certeza vão desse lado mais estrutural, em termos de investimento produtivo, eles vão continuar com certeza procurando o Brasil, viu, Débora? Então a realidade é essa: o Brasil é o terceiro maior destino do investimento estrangeiro, atrás só dos Estados Unidos e China. Mudou um pouquinho a cara de para onde esse investimento vai aqui dentro, né? Essa prevalência do setor de serviços, e daqui para frente, com certeza, a gente deve seguir sendo bem visto pelo investidor estrangeiro por essa série de características dessas atividades que vão cada vez mais fazer parte da nossa economia, né? Armazenagem de dados, minerais críticos. Ainda é muito incipiente esse tipo de investimento no Brasil. Está havendo todo um esforço para se construir marcos legais para garantir que esses recursos entrem aqui. A gente vê as discussões lá em Brasília. E daqui para frente, pelo menos o que a gente ouve dos analistas é que o que vai puxar muito o interesse pelo Brasil são esses segmentos, viu? Obrigada, então, meu querido, por todas as atualizações. Forte abraço para você e para todo o time aí da Broad.